Antes de falarmos sobre o movimento LGBT, é importante saber qual o significado dessa sigla. L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais e T de transexuais, transgêneros e travestis. O movimento teve origem na década de 40, na época da Segunda Guerra, quando muitos gays foram presos, em cerca de 300 mil. Foram presos e ficaram em campos de concentração. Quando o movimento começou no Brasil, no final da década de 1970, teve início primeiramente apenas com os homens homossexuais. Depois seguiu para as mulheres e na década de 2000, finalmente os bissexuais. Hoje todos batalham pelo direito de serem reconhecidos igualitariamente conforme os outros cidadãos heterossexuais da sociedade. Para entender o movimento social, é fundamental que a gente conheça as reivindicações. No movimento LGBT, por exemplo, algumas das reivindicações são a legalização do casamento gay, a inclusão da educação sexual no currículo escolar, respeito à orientação sexual, a criação de leis antidiscriminatórias, o tratamento positivo da homossexualidade na mídia, a criminalização da homofobia, entre outros. O movimento LGBT busca o reconhecimento de uniões homoafetivas e da garantia de direito de maternidade e paternidade. E também busca o direito de reconhecimento de identidade social. Dentro de movimentos políticos minoritários, a invisibilidade social é um alvo que deve ser combatido e visto como resultado de uma opressão social no decorrer da história. A esquematização de práticas sexuais entre indivíduos do mesmo sexo foi deixada de lado apenas a partir da invasão da peste rosa, momento em que a sociedade começa a entender e assistir hábitos da população homossexual, nessa época que o movimento instrumentalizará a mídia, que até então era inimiga, a fim de mudar os tons depreciativos que lhes foram atribuídos por conta do AIDS. Dentre as estratégias está a parada gay, que o principal ganho é a visibilidade. Não se consegue ignorar uma manifestação pacífica de quase 3 milhões de pessoas no planeta. Questões da homofobia foram levadas na mídia na China e na Índia, locais que nunca tinham se ouvido falar. Pessoas começam a se questionar, isso já é um ganho para o movimento. Desde a década de 60, os movimentos sociais tiveram maior expressividade na sua luta por espaço na cena política brasileira. A disputa pela fala e pelo controle do discurso não iria ser diferente para o movimento de lésbicas, gays, bissexuais e travestis, que começou a entender esses entraves sociais como estratégias políticas. Tomando carona no crescimento do feminismo não só no Brasil como em todo o mundo, os LGBTs se apropriaram do discurso inclusivo das feministas para fundamentarem suas demandas. As lideranças nacionais perceberam que a fase de sair do armário já tinha passado e que naquele momento era preciso construir uma política específica para a reivindicação de seus direitos fundamentais. Meu nome é Brian, sou estudante de pedagogia na UFMG e membro do núcleo de gênero do PSOL BH. Vou falar sobre o movimento LGBT. Ele surgiu em Nova York após abordagens rotineiras homofóbicas das autoridades e da polícia. Assim, indignados, no dia 28 de julho de 1969, eles saíram às ruas, resistiram à abordagem e assim surgiu o Dia do Orgulho Gay no mundo inteiro. No Brasil, a primeira parada do Orgulho Gay ocorre em 1997, em São Paulo, reunindo cerca de 2.000 pessoas. E esse ano ocorreu a 18ª Marcha do Orgulho LGBT. A principal reivindicação era a visibilidade das transexuais, grupo que ainda é muito mais marginalizado. São Paulo é onde tem a maior marcha do Brasil e uma das maiores do mundo. Com a epidemia da AIDS na década de 80, o movimento LGBT passou a enfrentar novos desafios. Um deles foi desconstruir a falsa imagem de que a AIDS é um câncer gay ou a peste gay, apelidada pela imprensa da época. A principal reivindicação hoje do público LGBT seja a criminalização da homofobia, porque hoje qualquer tipo de violência ou crime que seja cometido motivado pelo preconceito não é considerado crime. E eu acho que isso é uma coisa muito séria, porque a pessoa não pode, ela é agredida, ela é morta, é assassinada simplesmente pelo fato dela ser ela. Então esses crimes motivados pelo preconceito devem sim ter penas de prisão
a pessoa precisa pagar por esse tipo de coisa, porque ninguém merece ser maltratado, ser morto por viver a sua vida e ser da maneira como se é. Ser gay não é uma opção, é uma condição, você nasce assim.